Oi pessoal, eu sou a Samara, sou uma pré-adolescente aqui da nossa igreja e estou aprendendo muito com os vídeos e vamos participar dos nossos cultos. Aliás, por falar em cultos, se você quer ver como tem sido os nossos cultos? Fica ligado no vídeo que vai passar para você agora. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. Graça e paz, tio Marcelo. Graça e paz, tia Graça Glauce. e paz, pré-adolescente. Você que está aí assistindo a gente, viu que legal, pessoal? Um pouquinho do nosso culto tem sido tremendo, tem sido um mover do Espírito Santo. Os pré-adolescentes, né, tio Marcelo, têm crescido no conhecimento, na palavra Verdade. e no relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Mas, tio Marcelo, fala pra mim, e como é que era a igreja no início? Ah, beleza, tia Glaucia. Eu vou primeiro, antes de tudo, gente, a gente precisa da palavra, da Bíblia. Então, se não pegou, corre lá, pega e abre em Atos, capítulo 2, no verso 42. Ele diz assim, ó, vamos caminhar aqui junto nesse versículo que tem grandes verdades de Deus para minha e para sua vida. Vamos lá, ele diz assim, ó, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, vamos lá por partes. Primeiro, essa primeira parte aqui, ó. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos naquela época, tia Glauce? O ensino era o evangelho. Eles falavam a respeito de Jesus. O que é a palavra de Deus hoje para a gente era nesse ensino que eles estavam perseverando. Lembra que, como a gente aprendeu nos vídeos passados, Jesus ele ressuscitou, e aí antes de subir aos céus, ele deu uma ordem para aqueles discípulos. Ele falou, ó, fica em Jerusalém, que o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Lembra? Tia Glaucia ensinou, falando a respeito disso, e eles obedeceram. E a partir daí, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a igreja começou. E aí, olha, eles indicavam aqui, ó, tem que perseverar. O que é perseverar? Sabe o que é perseverar? O que é, tio Marcelo? Fala aí pra gente. Perseverar é você insistir, persistir, não desanimar. Mesmo às vezes quando você não está com tanta vontade, mas você vai lá porque sabe que aquilo é bom para você. E assim a gente precisa perseverar buscando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Não é verdade, tia Glaucia? É verdade. E aí, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Para você perseverar, você vai precisar abrir mão do celular, vai precisar abrir mão de alguma coisa que você gosta, alguma série que você gosta de ver, vai ter que abrir mão de jogar bola uma hora, alguma diversão para você buscar se alimentar da palavra de Deus. Porque assim como a gente se alimenta, você toma café, almoça, janta, a gente precisa se alimentar da palavra todo dia. Entendeu? Ah, pô, tio, mas eu leio a palavra no culto, domingo eu li. E segunda, terça, quarta, quinta, você só almoça no domingo? Não, a gente precisa se alimentar todos os dias. Amém? Isso aí. E vamos continuando aqui, ó. Ele diz também a respeito da comunhão. Tia Glaucia, o que você ensinou num vídeo passado? O que é a comunhão? Explica aí pra gente novamente. É isso aí, a gente falou que comunhão é estar em sintonia, é estar de acordo com alguém no modo de pensar, de sentir e de agir. E é assim que a gente precisa ser como igreja. Na comunhão, quando a gente está em unidade, quando eu estou de acordo com a tia Glaucia, o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso agir vai glorificar a Deus. E aí a gente vai ser igreja, nessa comunhão.
É isso aí, né, tia Marcele? Porque vai estar de acordo com a palavra. É verdade, de acordo com a palavra. E aí ele fala, depois disso, acompanha comigo aí no verso 42, ele diz assim, ó, ao partir do pão. Então, a partir do momento que nós temos comunhão um com o outro, nós estamos de acordo, a gente percebe a necessidade um do outro. Então, você consegue ver um amigo, ser uma amiga, quando ele está necessitando de alguma coisa. Às vezes é de uma palavra, às vezes é de um abraço, às vezes é de perguntar como é que você está. E às vezes a gente precisa ajudar mesmo. Às vezes você está lanchando ali e o Espírito Santo mostra, aquele teu amigo ali, ele está sem dinheiro, ele está com fome. E aí você vai lá e, vem aí, vamos lanchar comigo. Eu pago, chega aí. E aí você vai estar partindo pão, partilhando. O Senhor nos abençoa para que a gente possa partilhar, para a gente compartilhar com alguém. E isso revela que a gente é igreja. Amém? Amém, tio Marcelo. E vamos agora aqui, para a última parte, que diz assim, ao partir do pão e as orações. Gente, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente tem comunhão, quando a gente percebe a necessidade um do outro, a gente vai orar. Tudo isso leva a gente à oração. Eu vou orar para que eu possa ter mais comunhão. Muitas vezes a gente pode se aborrecer com alguém, se entristecer, e a gente ora, e o Senhor vem e traz paz ao nosso coração, nos leva a se perdoar, né, Tia Glaucia? Perdoar verdade. Um ao outro. Isso é muito importante. E isso a gente caminha em unidade. Então, a oração vai fechar com chave de ouro esses fundamentos que a gente aprende de como a igreja caminhava. E esses fundamentos aqui, olha, a palavra, a comunhão, as orações, esse partir o pão, é como a igreja deve caminhar até os dias de hoje. Se a gente caminhar dessa forma, as portas do inferno não prevalecerão. A gente vai vencer todas as barreiras e a gente vai revelar que a gente é igreja do Senhor. Não é verdade, Tia Glaucia? É verdade. Mas, Tia Glaucia, fala aí pra gente, aqui a igreja se uniu, se fortaleceu, e como é que foi depois disso? O que esperava para a igreja nesses os primeiros passos, né, que a gente vê no livro de Atos? Então, tio Marcelo, o que acontece? Aqui, se a gente continuar em Atos 2, do 43 até o 47, a gente vai ver que vai confirmar tudo isso que o tio Marcelo falou, que eles andavam em unidade. Tio Marcelo, a igreja é como o corpo de Cristo. E o corpo, ele é feito de quê? De partes, né? Mas se vai para lá, todas as partes vão junto. E a igreja, ela estava unida. E eles iam perseverando. Só que aí, tio Marcelo, começou a perseguição. A perseguição? Perseguição. Os líderes religiosos, eles começaram a ficar com inveja dos apóstolos, daquela unidade da igreja, e aí começaram a perseguir, querer impedir que os discípulos, que eles pregassem o evangelho. E aí prendiam, só que mesmo com a perseguição, não parou a igreja. Aleluia. Mesmo com a perseguição, a igreja Amém. não parou. Eles eram presos e quando soltavam eles iam lá e pregavam o evangelho. E depois, tio Marcelo, Deus ainda levantou homens para ir por outras, não só cidades, mas também países, pregando o evangelho. Homens cheios do Espírito Santo, pregando o evangelho em todo lugar. Essa era a grande diferença, né? Eles eram cheios do Espírito Santo. Exatamente, cheios do Espírito Santo. E a gente aprendeu nos outros vídeos que o Espírito Santo dá o quê? Poder para você testemunhar, para você falar de Jesus. E assim a igreja foi crescendo até chegar na gente, tio Marcelo. Amém, E é verdade. por isso que a gente precisa continuar como aquela igreja. Porque olha só o que fala aqui o 47. Louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos. As pessoas olhavam para a igreja, tio Marcelo, e aceitavam, porque viam que eles viviam aquilo que eles pregavam. E é assim que a gente precisa ser como igreja. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Assim a igreja ia crescendo. E se a gente perseverar nisso aqui, tio Marcelo, e pregar o evangelho, o Senhor vai acrescentar muitas vidas. Amém? Amém. E eu lembrei até das palavras de Jesus, quando ele diz que na nossa unidade, quando nós estamos unidos,
o mundo vai crer que ele foi enviado por Deus. A gente revela Jesus quando a gente está unido. Amém. Amém? Agora a gente tem desafio, né? É verdade, tio Marcelo, mas antes do desafio, o tio Marcelo, junto com a galera que está aqui hoje com a gente, vai ensinar um versículo para vocês. Amém? Ah, é. Se liga aí, ó. É faixa bônus. Aproveita. E perseveravam no ensino dos apóstolos. E perseveravam no ensino dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 e o versículo 42. Que Deus te abençoe. Muitíssimo! Então, pessoal, estou aqui para fazer um desafio para você que quer crescer espiritualmente. Você vai separar 10 minutos do seu dia para você orar, falar com o Espírito Santo. E também vai ler um versículo da palavra. E o versículo de hoje é Atos 2, 42. Faz isso que você vai ver como você vai crescer. Que Deus te abençoe muitíssimo.